Sobre as estratégias, elas podem representar o sucesso do negócio online, pessoal. Além da gente ter toda aquela estrutura, a gente tem que ter algumas coisas para que o e-commerce funcione bem. O negócio online de uma empresa, e devem ser empregadas visando divulgar o que será colocado à venda. Para isso, ao contrário do que a maioria dos empreendedores pensa, essas estratégias não devem ser criadas depois da implementação da plataforma do e-commerce. Os dois processos precisam ser desenvolvidos de forma simultânea para assim trazer os benefícios adequados. Algumas estratégias de marketing digital são importantes para a divulgação do produto ofertado por um comércio eletrônico. Podemos destacar 4 delas. Pessoal, então, esse material do Saga, ele é muito importante na medida em que ele traz um conceito do marketing digital. Marketing digital, um conceito não, traz um conteúdo do marketing digital que está extremamente casado com o e-commerce, tá? Quer dizer, o marketing na internet, o marketing digital, que é uma disciplina que vocês ainda vão ter, provavelmente alguns já tiveram, ele, na verdade, trabalha como ferramenta para fazer a divulgação do e-commerce, tá? Aí vem 4 pontos do marketing digital. O marketing de busca, em que se usa programas de links patrocinados. O marketing de display, que consiste em uma estratégia de banners em blogs e portais por meio de redes de display. O marketing de relacionamento, que é a ferramenta mais utilizada por meio de redes sociais. E o marketing de conteúdo, no qual o foco está na criação de conteúdo de qualidade para publicação em blogs estruturados que buscam exposição nos buscadores e a fidelização de acesso de clientes em potencial. Pessoal, essa parte é bastante importante para a gente trabalhar o tema de hoje. O que seria o marketing de busca? Deixa eu anotar aqui para eu desenvolver os pontos. Marketing de busca, o display, o relacionamento e o conteúdo. Vamos interromper um pouquinho a apresentação. Estão me enxergando agora, pessoal? Sim? Sim, né? Tá bom. Por quê? Porque eu prefiro explicar essa parte em aula mesmo, presencialmente. Aliás, virtualmente, mas com mais cara de presencial. Pessoal, quando a gente tem um e-commerce, a gente precisa trabalhar o marketing desse e-commerce, tá? Através de 4 pontos que o texto cita, que o conteúdo do Saga cita, e que são bem importantes. O primeiro deles é os links patrocinados de busca, que está escrito ali no material. Não sei se vocês já leram, mas se leram, provavelmente ficaram com algumas dúvidas. Quando a gente tem um e-commerce, pessoal, a gente precisa fazer uma compra, tá, de palavras, né? Ou, por exemplo, se eu tenho um e-commerce que vende cartuchos para impressora, eu preciso ter o site, naturalmente, né, e patrocinar links que levem o usuário que está buscando, que são links de busca, que levem esse usuário da web ao meu site. Ou seja, eu vou comprar palavras como cartuchos recarregáveis de impressora, acessórios de internet. Vou comprar uma série de palavras no Google, tá? Via Google, né? Isso vai emitir para mim um boleto e eu vou pagar, ou vou deixar uma grana ali que vai ser debitada por cliques. Na medida que as pessoas vão clicando, essa verba vai se esgotando. E vai permitir o quê? Que quando a pessoa coloque ali no Google cartuchos recarregáveis, compre online, por exemplo,
o meu e-commerce vai aparecer como um link patrocinado ali e a pessoa vai direto para o meu site. Ou seja, se eu tenho um e-commerce ou se eu tenho um negócio como um todo, hoje em dia qualquer negócio, até um negócio físico, que eu não tenha visibilidade nos links de busca da internet, eu vou ter dificuldade de vender. Então, uma das questões a serem observadas no marketing, aliás, no e-commerce, é que tem que ter o marketing digital em serviço do negócio pela internet também. Por exemplo, já falei, eu acho isso em aula. Eu estou fazendo eu tenho uma empresa de, por exemplo, eu sempre cito algum negócio da aula. A Marisa trabalha no escritório de advocacia. Esse escritório, ele já tem que ter uma presença digital. Por quê? Porque os clientes vão chegar através da internet. Então, provavelmente, quem cuida do marketing desse escritório vai fazer a compra das palavras, né, na conta Google desse escritório, palavras quais? Advocacia, processos, causas judiciais, para que a pessoa que fizer uma busca no Google chegue a esse link patrocinado do escritório da Marisa. Tá? Quando eu tenho um e-commerce, a mesma coisa. Vou ter que fazer essa compra de palavras via Google. O que são os displays que aparecem ali no material também? Os displays nada mais são do que os anúncios, os banners, né? Que são colocados para que a gente veja. Quando a gente for quando a gente for uma pessoa de interesse, um usuário de interesse daquele negócio, aquele display vai aparecer na nossa tela. Por exemplo, se eu pesquiso frequentemente sobre tênis, enfim, vai aparecer um banner, né, uma propaganda da Netshoes no meu computador para que eu entre direto no e-commerce da Netshoes. Tá, pessoal? Então, isso seria os displays. Fora isso, tem o marketing de relacionamento pelas redes sociais. A gente tem que ter uma presença, tem que ter um canal Instagram, um canal Facebook, né, que são os dois básicos, também tem todas as outras mídias sociais, né, que precisam dar suporte de visibilidade para esse e-commerce. Ou seja, eu vou publicar conteúdo, eu vou anunciar ofertas e vou remeter o usuário da internet a esse mercado. A esse mercado não, a esse e-commerce, a essa página de vendas que eu sou responsável. Então eu preciso ter o quê? Displays, que são os anúncios. Eu preciso ter um link patrocinado e eu preciso ter relacionamento através das páginas da internet, pessoal, tá? Que é Facebook e Instagram, tá? Fora isso, tem o marketing de conteúdo. O que é o marketing de conteúdo, pessoal? É eu ter uma página, né, um blog, geralmente ele tá... O que é o conteúdo? É quando é um texto, ou quando é um vídeo, ou é um audiovisual que vá falar sobre o negócio, tá? Vai falar sobre o negócio. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de marketing de conteúdo para você. Se eu tenho o escritório de advocacia da Marisa e ele tem uma página e consegue captar o cliente pela internet, eu posso ter existem blogs jurídicos, né, que falam sobre o tema jurídico. Ou eu posso ter dentro do meu site, um blog, e esse blog vai falar sobre um determinado tema jurídico de muito interesse das pessoas. O que acontece?
esse blog também vira uma página de busca, porque a pessoa pode estar, na verdade, interessada em saber como funciona a divisão de bens após a separação matrimonial. Se a Marisa publica isso no blog do escritório dela, né, e isso for feito com um conhecimento de marketing digital, quando eu estiver no Google e procurar, por um acaso, bens na separação no casamento, o que acontece? Pode puxar esse texto do blog do site da Marisa e, naturalmente, eu vou entrar em contato com essa marca do escritório dela e posso vir a fazer um serviço jurídico com esse escritório. Por quê? Porque esse conteúdo, além de ser relevante, ele me interessa, ele muito bem explicado mostra credibilidade desse escritório, que pode estar citado no texto, ou pode ser ainda, esse texto pode estar inserido no blog do escritório. Criando credibilidade, tu crias autoridade, e a autoridade é um dos passos mais do que importantes para a gente vender, né? A gente já viu na aula de vendas que tu precisas ganhar autoridade na mente do cliente, na mente do consumidor, para que ele esteja inclinado a fazer uma compra de ti. Então, esses pontos aí, pessoal, são os pontos mais importantes no que diz respeito ao marketing digital aplicado ao e-commerce, tá? Sempre é assim. As empresas que estão atuando hoje estão trabalhando dessa forma. Elas geram conteúdo nas redes sociais, é um ponto. Elas geram publicidade através dos displays, é outro ponto. Elas geram conteúdo nos seus blogs e nos blogs de interesse, é um outro ponto. Tá, pessoal? E fora isso, elas ainda têm o link patrocinado na busca para que, quando estejam procurando aquele serviço, apareça entre os primeiros ou pelo menos na primeira página do Google. Se tu não estiver na primeira página do Google para vender um serviço, começa a ser mais complicado. Então, essa é a junção do marketing digital com o e-commerce, tá, pessoal? Com relação a... Alguém ficou com dúvida? Alguém gostaria de perguntar? Vou aguardar um pouquinho para vocês colocarem no chat ali. O que vocês ficaram com dúvida sobre isso? Ninguém tem dúvida? Todo mundo entendeu? Geralmente, pessoal, a gente, quando está no mercado, o que acontece? A gente tem uma agência digital que vai cuidar da operação disso para a gente, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo, a instituição que vocês estudam, existe provavelmente uma boa agência que cuida disso, porque todos os dias a gente recebe algum conteúdo, né, via rede social ou via blog, que fala sobre um tema relacionado à educação, a ensino, ou a um tema relacionado às nossas áreas de atuação, enfim. Então, pessoal, as empresas possuem assessorias que fazem a parte digital. Vocês, no curso, ainda vão aprender, se ainda não tiveram a disciplina digital, um pouco mais sobre isso. Mas é sob um olhar do administrador, né? Quando vocês estiverem ocupando a cadeira de gerente de vendas, ou de marketing, ou de administrativo mesmo do e-commerce que vocês estiverem trabalhando, vocês vão precisar saber que existem essas questões e que essas questões terão que ser resolvidas junto à agência de vocês para que vocês tenham visibilidade, senão não vão conseguir garantir um grande número ou um bom número de vendas, tá, pessoal? Isso é o que está no material, isso é uma questão bem importante. Bom, na aula passada a gente viu um vídeo, inclusive, que falava sobre a questão de como vender no Mercado Livre. Para aqueles que ainda não tiveram uma experiência na internet ou
ou não estavam comprando, não sabiam bem como podiam vender como pessoa física, o Mercado Livre é um bom início, né? A gente viu ali que em alguns casos não tem taxa, ou o percentual não é tão alto assim, dá para embutir no preço, e ainda vimos que tem a questão do transporte, enfim, que tem todo um acompanhamento bem fácil para despachar essa mercadoria, visto que eles têm uma parceria com os Correios. Bom, pessoal, de alguma forma ou de outra, vocês vão trabalhar num e-commerce, numa empresa que já existe, que existe ela fisicamente e existe um e-commerce, ou ela é só um e-commerce, ou seja, ela só tem presença pela internet, ou vocês vão ter que implementar isso dentro da empresa de vocês, ou, em última análise, vocês mesmos vão implementar um e-commerce se não estiverem trabalhando para ninguém. Então, é difícil hoje em dia a gente fugir de uma presença pela internet, tá, pessoal? Por quê? Porque existem clientes que têm o hábito de compra física, mas existem clientes que vão querer que vocês vão querer escolher o produto pela internet e só compram pela internet. Então, de um jeito ou de outro, vocês têm que estar preparados para isso. Como esse é um curso técnico, ele busca prepará-los, né? Seja que vocês tiverem que implementar isso na empresa que vocês trabalham, sejam, se vocês, isso que eu digo, o e-commerce, seja se vocês já forem trabalhar num e-commerce, por exemplo, podem ser funcionários do Mercado Livre, podem ser funcionários enfim, pode ser funcionários do Magalu, que é o e-commerce do Magazine Luiza, enfim. Ou vocês vão fundar o próprio e-commerce de vocês para comercializar os produtos de vocês. Enfim. Pessoal, existem ou vocês ainda vão estar trabalhando numa empresa mais tarde, quando tiverem mais know-how, ou vão prestar. Sabrina está de volta? Conseguiu entrar, Sabrina? Ou não? Ou vocês vão trabalhar numa empresa, ou vocês vão montar a própria empresa de vocês. Bom, de qualquer forma, pessoal, mas não era isso que eu estava falando. Eu estava dizendo que, inclusive, vocês podem, enfim, trabalhar numa consultoria de empresas, e aí essa consultoria pode estar ajudando uma empresa a implementação de um e-commerce, e aí vocês vão ter que auxiliar nesse processo, prestando o serviço de vocês como administrativos. Pessoal, 7 ou 5, sei lá, não sei, reunir as principais dicas, né, para vocês montarem, implementarem um e-commerce, pessoal, tá? Planejamento é a primeira delas, tá? E a gente vai fazer uma provinha depois no final da disciplina, e aí eu vou contar algumas dessas etapas para vocês. Eu sei que vocês gostam de anotar, então vou dar a oportunidade de falar com calma para vocês anotarem. Bom, planejamento é uma delas, tá? Não tem como ignorar o planejamento, né? Se tu pular essa parte do planejamento, tu vais acabar tomando decisões erradas. Uma coisa importante dentro do planejamento, pessoal, é escolher o nicho de mercado, tá? Por que tu tens que escolher o nicho de mercado? Porque assim, ó, eu gostaria de vender eletrodoméstico. Mas será que vender eletrodoméstico, se eu já não tenho uma venda, por exemplo, se eu sou proprietário das lojas Colombo, sim, vou ter um e-commerce para vender eletrodomésticos pela internet. Agora, se eu tenho, por exemplo, não tenho uma loja de eletrodomésticos, será que será positivo eu entrar no mercado de eletrodomésticos? Provavelmente não. Agora sim, o que seria nichar? Escolher um segmento que eu possa vir a ter sucesso. Vou vender telefones, iPhone, da marca iPhone, usados. Aí sim seria um nicho bacana, né? Acho que eu até
Já utilizei esse exemplo, acho que estava em algum vídeo que eu já passei para vocês. Esse é um bom exemplo. Por que é um bom exemplo? Porque, na verdade, a concorrência é menor. A busca, olha por que é importante o que a gente viu antes com referência ao marketing digital. Geralmente a pessoa não vai colocar ali iPhone. Ela vai colocar iPhone usado, compra. Para buscar um site que faça essa venda específica. Se tu fizeres, escolheres bem um nicho, tu tens condições de ganhar competitividade. Outra coisa importante, procurar fornecedores, né, pessoal? A gente vai ter que procurar fornecedores para garantir o sucesso do nosso negócio. Existem dois caminhos da gente procurar fornecedores. Um é o caminho online, que é a gente olhar o que tem pela internet de venda desse produto, tem que cuidar para não comprar de empresas que já estejam vendendo para o consumidor final, já que o nosso e-commerce, em princípio, vai trabalhar para o consumidor final. E outra coisa que a gente pode fazer é a compra, né, a escolha desse fornecedor através do offline, que seria locais no Brasil que tem polos, né, de um determinado problema, de um determinado produto. Por exemplo, a região serrana do Rio vende polvo. Outra coisa que é importante, Novo Hamburgo vende calçados, Franca, São Paulo vende calçados. Então a gente pode procurar até pela internet, mas a gente pode delimitar uma região que não seja via online, prospectar através de feiras, acompanhar o mercado através de congressos e ver quais são os principais fornecedores que a gente está colocando no nosso comércio eletrônico. Ter bons fornecedores é tão importante quanto vender bem, pessoal. Aliás, é fundamental para vender bem. Por quê? Porque o produto tem que ser atrativo para o cliente, né? Isso a gente já viu em vendas. Bom, depois disso, então tem duas formas. Então, tu busca pela internet, né, que tem uma forma, tu pode cadastrar como pessoa jurídica nessas indústrias ou nessas distribuidoras, porque aí pode vir assim, ó, como importadora, como distribuidora, como fabricante. Tu te cadastra lá para fazer a compra deles. Quando esse produto chegar, tu organiza um pequeno estoque, né, pessoal? Ninguém começa com um grande estoque, sempre é um pequeno estoque. Só que é um estoque com poucos itens, não é muito diverso, não deve ser muito diverso, mas deve ter uma quantidade razoável para que, caso tu venda, por exemplo, um par de sapato preto, 35, tu tenhas no estoque pelo menos mais alguns pares até a reposição chegar e tu poder continuar oferecendo aquele produto para o cliente. Então ninguém vai fazer uma compra muito grande, mas sobretudo ela não pode ter uma variedade muito grande, né? E uma quantidade também não muito grande, porque tu tens que validar aquele negócio. Primeiro precisa validar o negócio para depois tu fazer uma compra maior e saber que o teu e-commerce está funcionando. A gente está falando, pessoal, de implementação. Então, a gente não tem certeza se vai vender, se vai funcionar bem, se vai pagar o custo de tudo que a gente programou. Então, tem que ter uma validação, ninguém pode fazer uma compra muito grande. Se vocês trabalharem numa empresa que está implementando, vocês já vão ter esse know-how para apresentar para eles. Se vocês estiverem trabalhando numa empresa que já tem, é possível revisar e faltam itens, quando a compra é feita demais, enfim. Tudo isso é importante para a atuação profissional de vocês. Bom, quem é o público-alvo do meu e-commerce? Né? Quem é o público-alvo desse negócio que eu tenho pela internet? Isso é uma questão importante. Por que isso é uma questão importante? Porque isso forma o que a gente chama de persona. Persona no marketing digital, que é o início da nossa aula, o que estava ali no Saga, que a gente estava lendo no conteúdo, nada mais é, o marketing digital ele se baseia, ou seja, ele vai ser todo formatado a partir de uma persona, ou seja, de uma pessoa que constitui um conjunto de características típicas daquele produto. Por quê? Porque toda a comunicação que a gente vai fazer através de todos aqueles pontos que a gente viu, os 4
principais pontos do marketing digital, toda essa formatação, ela tem que estar em sintonia com um determinado público. A gente viu, parte da turma viu isso na última aula que a gente teve, que foi... Qual foi a última aula que a gente teve, pessoal? Alguém sabe me lembrar? Alguém poderia me lembrar? Não foi vendas, né? Foi... Qual foi a... Eu acredito que tenha sido marketing organizacional. A gente trabalhava por que o público do supermercado, de um determinado supermercado, era assim e um outro público era outro. Por que aquele supermercado se especializava num determinado público e não num outro determinado público? Porque não dá para atender todo mundo ao mesmo tempo. A gente precisa atender pessoas com características diferentes, de forma diferente. No e-commerce não vai ser diferente, pessoal. A pessoa que compra o iPhone usado, ela não necessariamente ela é um pouco diferente de quem compra o iPhone novo. Não necessariamente ela tem que permitir a Laina chegar aqui. Seja bem-vindo, Laina. Não necessariamente ela tenha que ter não é porque ela tem dinheiro para comprar um iPhone novo, não, nada disso. Na verdade, ela pode ser uma pessoa que procura um produto de segunda mão porque é mais vantajoso, não precisa desembolsar tanto, e ela sabe que o iPhone é um produto que dá pouco problema, por exemplo. Então, o que eu quero dizer com isso? A partir desse conhecimento de quem é o público-alvo, se formata uma persona. Por que tem que formatar uma persona, pessoal? Porque, na verdade, tu tens que configurar toda aquela parte de redes sociais, de impactar através dos anúncios um determinado público. Isso é tudo selecionado via internet, né? E na disciplina de marketing digital a gente vê como fazer isso, mas a gente seleciona toda essa impactação para que ela se dê naquele público que nos interessa para entrar no nosso e-commerce e fazer a compra. Ou seja, se eu vendo um produto para um cara, quem compra tipicamente é uma pessoa de 15, 16 anos, isso não vai aparecer, em princípio, na minha timeline. Eu tenho um pouquinho mais do que 15 a 16 anos, como você sabe. Então, isso garante o quê? Se tivéssemos aula presencial, eu não vi, né? Como vocês fazem sempre. Então, o que isso garante, pessoal? Garante que a gente saiba quem é o nosso público-alvo, quem é a nossa persona, e aí a gente faz uma configuração do marketing digital para o nosso e-commerce. Pessoal, então a gente falou em planejamento, a gente falou em fornecedores, tá? Tem que ter fornecedores, e tem que ter reposição disso. Por exemplo, estou vendendo impressoras no meu e-commerce. Tem HP tal. Saiu 5 num dia, eu tenho que ter pelo menos mais 5 para outro dia, que seria a venda estimada, né? Seria, em princípio deveria ser mais, ou deveria ter um incremento, olhando a nossa previsão de vendas, como a gente já viu na cadeira de vendas, mas eu tenho que ter pelo menos aquelas 5 para repor imediatamente até chegar o produto. Tá, pessoal? Até chegar o fornecedor me entregar, tem toda uma parte de logística para esse produto estar no meu estoque e eu disponibilizar para o cliente final. Pessoal, fora isso, tem que ter planejamento financeiro, tá? Financeiro importantíssimo, né? Se eu vou ter lastro financeiro para garantir a minha operação de e-commerce, né? Coisa que tem que ter é assim, as empresas pedem CNPJ, pessoal, né? Geralmente, para tu comprar mais vantajosamente das empresas, da indústria ou do atacado, tu precisa ter um CNPJ, tá? E aí vocês vão ter que se organizar, começar como MEI, uma restrição de faturamento, ou como microempresa, que dá uma condição um pouco mais vantajosa, só que tem uma tributação um pouco mais alta. E assim, né, pessoal, dívidas que a gente tenha com empresa, elas não se diluem com o tempo. Dívidas, às vezes, são impostos para o Estado, no caso do CMS, ou impostos para a União, enfim,
E se a gente fizer essa dívida, uma vez feita, tem que continuar pagando, né, pessoal? Tem que pagar sempre, ou seja, então pensem bem antes de adotar ou de escolher uma forma tributária de CNPJ para vocês. Se é MEI, se é microempresa, enfim. Se vocês trabalharem numa empresa constituída, com certeza está sempre sendo validado e sendo analisado. Deixa eu ver aqui que ela ainda está pensando. Onde é que está a dúvida? E quando a empresa ou o mercado não emitem nota fiscal e causa algum dano, olha, em princípio precisa ter nota fiscal, tá, pessoal? Só não precisa ter nota fiscal quando for uma venda de pessoa física no Mercado Livre, por exemplo, ou num site parecido. Se não, até o Mercado Livre, quando for jurídica, precisa nota fiscal. Essa nota fiscal acompanha o produto, tá, pessoal? Isso está sempre mudando, me atualizei recentemente, e essa é a determinação do Mercado Livre. Só vou dar uma pausa nisso que eu estou falando. Eu quero que vocês entendam um conceito. Hoje eu não estou passando muito slide, estou fazendo um pouco mais ao vivo aqui, para a gente ter esse contato também. Pessoal, qual é a diferença, isso é uma coisa importante, entre um marketplace e uma loja virtual? Alguém sabe? Alguém quer abrir a câmera, o microfone ou escrever aí? A diferença, pessoal, entre um marketplace e uma loja virtual. O marketplace, pessoal, é o site de vendas que reúne diversas lojas virtuais ou pessoas físicas que vendam produtos. Por exemplo, Magazine Luiza. O Magalu é um marketplace, porque ele vende o produto dele e ele vende o produto de outras lojas virtuais, tá? Inclusive, com essa crise que houve agora, ele tem uma parceria com microempreendedores, para que esses microempreendedores, que são pessoas jurídicas também, mas são microempreendedores ou empreendedores individuais, vendam o produto deles, né, das lojas virtuais deles, ou das pequenas lojas deles, no site do Magalu. Isso se chama marketplace. O Mercado Livre não é uma loja virtual, pessoal, é um marketplace. Por quê? Porque ela vende produto de lojas virtuais e vende o produto também de pessoas físicas. Mas poderia vender só de lojas virtuais diversas, já seria um marketplace. Por que isso? Porque se eu tenho o meu e-commerce particular, tá? Eu pessoa jurídica. As lojas Paquetá têm um e-commerce das lojas Paquetá. E esse e-commerce é uma loja virtual, ela só vende produtos da Paquetá. Tá? Não da marca Paquetá, mas daquilo que é da loja online Paquetá. Agora, por exemplo, dar um exemplo para vocês assim, Americanas.com vende produtos de diversas lojas virtuais, entende? E se vende de diversas lojas virtuais, isso é um marketplace, tá, pessoal? Se vende só o produto da loja, daquela organização, é uma loja virtual, tá? Então, as empresas atuam das duas formas. Eu, por exemplo, a Paquetá, ou, enfim, uma loja virtual, por exemplo, se eu tenho uma loja virtual, eu posso ter a minha própria loja virtual, que só vende os meus produtos, mas eu posso anunciar os meus produtos no Mercado Livre também e vender com os dois canais, se é possível. Então, eu tenho uma loja pessoal, que é loja virtual, e anuncio e vendo através do marketplace, que é o Mercado Livre. Ficou clara essa dúvida? Paga ICMS sim, Sheila. Tem que pagar, tá? Tudo tem que pagar. Ah, mas eu vendi só 5 tênis no... Bom, como pessoa física, tu vendeste só 5 tênis, evidentemente tu está testando alguma coisa. Agora, no momento que a gente tem movimentação financeira, e tudo isso, pessoal, tem comprovação de movimentação financeira. Por quê? A gente viu na aula passada que o marketplace, no Mercado Livre, por exemplo,
Na medida que ele faz uma venda, ele vai fazer um depósito na tua conta. Porque primeiro, o dinheiro de quem pagou entra na conta dele. Quando é feita a entrega do produto, esse dinheiro é repassado para a tua conta como vendedor. Se foi só um produto usado, se enfim, está iniciando, testando, tudo bem. Agora, na medida em que tu tiver um ganho que seja tributável, que aí tem que ver exatamente qual é esse ganho, mas a partir desse momento tem que pagar imposto também, ICMS e todos os outros. Se for uma indústria, PIS, tudo tem que ser pago. Tá, pessoal? Não existe isso de que o comércio eletrônico é comércio como qualquer outro. Pessoal, estrutura. Depois que a gente consegue fazer esse planejamento financeiro, CNPJ e tudo mais, encontrar qual é a forma de tributação que a gente vai operar, como vai ser esse MEI, ou se é microempresa, ou se é uma média empresa, enfim, a gente tem que ter estrutura, pessoal. Os canais de audiência são importantes, pessoal. Quais são os principais canais de audiência? Facebook, Instagram, são os principais canais de audiência, tá? A conta própria no marketplace que a gente está trabalhando, se for no Mercado Livre, né, isso tem que ser criado naturalmente. Se for uma loja virtual, por exemplo, qual é um site de lojas virtuais em que eu posso comprar uma loja virtual? Shopify, por exemplo. Né? Compro no Shopify, registro a minha empresa lá, ponho os meus produtos lá e utilizo toda a estrutura de pagamento do cliente através da Shopify, por exemplo. Então, isso garante o quê, pessoal? Isso garante que eu estou utilizando a estrutura da Shopify para colocar minha loja virtual. Shopify é para lojas virtuais e o Mercado Livre, por exemplo, é um marketplace para lojas virtuais ou pessoas físicas. Tá, pessoal? Essa estrutura, principalmente o gateway, que é o gateway de pagamento que a gente chama, que é através do PagSeguro ou do Mercado Pago, tem que estar garantido para o e-commerce funcionar, né? Não existe e-commerce se não tem isso. Pode ter a modalidade, enfim, boleto também. Tá, pessoal? E os meios de envio, né? Que principalmente são os correios, mas pode ser transportadora. A gente pode e deve, o nosso e-commerce deve ter um contrato com os correios para ser mais vantajoso. Se for uma loja pessoal, ou seja, uma loja virtual, pessoal que eu digo, pessoa jurídica, mas só dos meus produtos, provavelmente eu vou ter que fazer um contrato com os correios para ter uma relação mais vantajosa no envio. Se não, se eu estou vendendo pelo Mercado Livre, o Mercado Livre já tem esse contrato de envio mais vantajoso com os correios. Tá, pessoal? Então, esses são os principais pontos. E aí, os canais de audiência, a gente vai ter que trabalhar tanto Facebook como Instagram para que esses canais sejam, frequentemente a gente coloca conteúdo relevante sobre o nosso produto ali para garantir visibilidade do nosso produto e para que a gente, quem seja impactado por esse conteúdo, entre no nosso e-commerce, tá, pessoal? Entre no nosso e-commerce para fazer a compra. Eu posso também, além de conteúdo, falar sobre manter a minha marca presente na cabeça dos clientes, mas eu posso também anunciar e devo anunciar algumas ofertas, sei lá, tal coisa por R$150, tal coisa por apenas R$25,90, baixou, aproveita, a hora é agora, enfim, tudo que vocês quiserem colocar, e depois eu explico para vocês quais são os principais pontos que devem ser atendidos para atrair o cliente, tá, pessoal, através desse conteúdo das mídias, né, dos canais de audiência. Outra coisa que vocês não vão poder esquecer, pessoal, estão anotando, né? Sim ou não? Alguém escreve? Certo? Sim ou não? Sim. Ok. Não menos, Marisa também está anotando. Ótimo. Não menos importante, pessoal, atendimento. Eu já tenho a estrutura, eu já tenho os fornecedores, eu já tenho planejamento, estrutura, fornecedores, canais, que é Instagram, Facebook, pode ter outros, como YouTube, enfim. Eu já tenho os canais, eu já estou colocando produto, tem a parte boa, né? Dificilmente não vai ter vendas, porque se fizer tudo isso, alinhar tudo isso, vão ocorrer vendas. E essas vendas precisam de atendimento, pessoal.
atendimento pela internet é tão importante quanto atendimento pessoal, né? O que tem que ter atendimento? O que o atendimento tem que fazer? Ele tem que gerar valor para quem está comprando, né? E aí, na medida que eu coloco ali, sei lá, iPhone Super Class, por exemplo. Determinei que os meus iPhones são de classe premium e são usados. Mas eu não estou falando que eles são usados, são top, mas são usados. Enfim, depois, ou a pessoa já sabe que são usados, mas eu adotei o tema como como Masterclass, enfim, alguma coisa assim para os meus iPhones. Coloco o valor ali do iPhone e coloco nos canais de audiência. Quando eu faço isso, naturalmente, pessoal, vão ter interessados. Já vão haver comentários nesse post. À medida em que já há comentários nesse post, eu já preciso responder. E eu já preciso responder de forma profissional. Por quê? Porque é um comércio e a minha credibilidade, assim como no físico, uma loja física, uma loja digital, é a mesma. Só que ainda nem estou falando lá do e-commerce, site do e-commerce. Estou falando do Facebook e do Instagram, que são canais de audiência que vão remeter o cliente lá. Mas antes deles irem para lá, eles já estão tirando dúvidas. Já querem saber quanto custa, como pode pagar, e aí a gente vai chamando no direct, vai resolvendo isso, vai encaminhando para o WhatsApp e vai encaminhando. E também, assim, o site de e-commerce, se for uma loja virtual, ele deve ter, o site de e-commerce deve ter um chat. Por quê? Porque o chat facilita para a pessoa tirar dúvidas enquanto ela está olhando o produto. Só que se eu tenho um chat, eu tenho que ter um atendente para o chat também. Apesar da inteligência artificial, que vai filtrar algumas coisas, se é que a loja virtual vai conseguir ter isso no primeiro momento, tu vai ter que ter um atendente para o chat também, para tirar dúvidas. Hoje em dia dá para ter chat, algumas lojas virtuais, né, possibilitam que a gente tenha um chat pelo celular, inclusive, para responder onde a gente estiver, se o negócio for um pouco menor, tá, pessoal? Não tem como não responder, não tem como não ter um e-mail profissional, tudo isso tem que ser altamente cuidado quando vocês vão ter o e-commerce de vocês. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente, na verdade, vai ter uma necessidade de dar um suporte para que haja a venda, e esse suporte vem através do chat, vem através do e-mail. Um e-mail não pode... 12 horas é o período máximo para responder um e-mail para um cliente, pessoal. Já é muito, tá? 2, 3 dias depois, isso não existe, tá? Outra coisa importante são as vendas, né, pessoal? Só as vendas salvam. Todo mundo sabe disso. Não tem como não trabalhar vendas. E para poder fazer a venda, pessoal, a gente precisa identificar qual é o nosso público-alvo para chamar, divulgar exatamente para quem a gente tem interesse, e depois que a gente identifica quem é esse público que consome, tem comprado, que compra da gente, a gente vai fazer o que naturalmente? A gente vai fazer depois que a gente identificar isso, a gente vai fazer a formatação do que deu certo e vai fazer o que a gente chama de impulsionamento, pessoal. Impulsionar significa colocar dinheiro nos canais de venda, nos canais de audiência. Ou seja, eu vou pagar uma verba no Google, no Facebook, mais arrojada, em cima daquilo que funciona para garantir venda. Se eu colocar mais dinheiro nos anúncios de Google, na compra de palavras e nos displays, e são coisas que não dão resultado, eu só vou colocar dinheiro fora. Tá, pessoal? Impulsão é o último deles, que tem que ser cuidado. Dúvidas, pessoal, sobre a nossa aula de e-commerce? Quero saber quais são as dúvidas que vocês ficaram. Faltam, deixa eu ver quanto tempo. Já esgotou o tempo.
Dúvidas, pessoal? Quais as dúvidas que ficaram? Exercício já está lá, exercício da aula 2, aula 2 do Saga fala sobre implementação de e-commerce. Está lá no Saga já. Pode fazer a hora que quiser. Hoje, amanhã, até sexta-feira pode fazer. É o final de semana. Faz lá, tá, pessoal? Faz lá, isso aí. O que foi a aula de hoje? Implementação de e-commerce, o material está lá, abração, Cristã. E dessa vez ficaram com dúvidas, né? Eu não mostrei slides hoje, porque quis fazer uma aula um pouco mais presencial, achei que era muito conteúdo e os slides até atrapalhariam nesse caso, assim, porque são muitas dicas, eu reuni, não gostaria que você saísse da disciplina, naturalmente, sem saber todos esses passo a passo de implementação. O texto que está lá no Saga é muito maior, mas também fala desse tema. Dúvidas? Fábio, dúvidas? Feliciano, dúvidas? Jade, Marisa? Até amanhã? Nada de dúvidas? Perfeito. Nenhuma? Tranquilo por enquanto? Tranquilo, Sor? Tá tranquilo, Davi? Tranquilo, Feliciano? Tá tranquilo, pessoal? Então, a aula é no horário, né? E aí, Bruna tá tranquilo, Marisa tá tranquilo. O que a gente vai fazer? Uma aula com mais slides, para vocês não ficarem me vendo todo esse tempo, mas é favorável, tá certo? Tem que ser, não podia deixar de falar esses principais pontos, né, que reúnem aí, as características que vocês vão ter que estar fazendo manutenção no negócio que vocês já trabalham, ou vocês vão ver qual é o ponto que não está funcionando no negócio que vocês trabalham, ou se vocês estão implementando, configurar ponto a ponto para fazer essa engrenagem rodar e vender pela internet. É isso aí, pessoal. Um abração, então. Quem quiser sair, fica à vontade. Estamos no nosso horário.